que eles viram formiga perto dos caras. Tipo, é igual o filme do Thor, ele é um deus onde ele mora. Mas ele é capturado lá com um negócio de choque e vira um escravo. Ele vai lutar contra o Hulk, não sei se você viu isso. Do Hulk, eu- que mete pau nele? Pá. É. Avengers, né? Não é Avengers, é Thor, um filme do Thor. Não lembro qual. Acho que é o Thor Ragnarok. Acho que é o Thor Ragnarok, o filme. Como que é o enredo? O Thor, ele é um deus no mundo dele. Ele é tão forte que até o soldado dele fica forte também. Eles derrubam a árvore com espadada, assim. E o Thor é sinistro. Porque no mundo ali eles criam alto, tá ligado? E ele vai pra um outro universo onde tem um cientista que coloca um aparelhinho nele, ele toma choque, não consegue se mexer. Ele é escravizado, é colocado num coliseu pra gladiar e coloca um Hulk pra lutar contra ele. Ele vira escravo, tipo, ele era deus, agora ele virou um escravo. E tem uma brisa assim num dos mitos nórdicos, que é o seguinte, eles vão visitar os gigantes. Os gigantes é um mistério pra eles, são os maiores inimigos deles, os nêmesis deles. E o Thor é muito zica, o Thor é tipo Hércules, tá ligado? Ele vai, não tem medo de nada. E Xandão, né? Ele vai, e aí ele foi e o Loki foi junto, não sei porquê, o Loki foi junto. Mas ele é E os dois... Ele é um pouco bolsominion, assim. Thor? É. Não, o Thor ele é muito a brisa do Odin, eu diria mais. Então, ué. É, mas ele não é um cara mau, ele não é um cara mau. Não, ele é meio sinistro. Mas a brisa Ele é dele, conservador, né? O Odin também é, nessa viagem eles chegam lá, quando eles estão chegando no reino dos gigantes, tem um gigante que eles dormem num lugar, eles estavam passando frio, eles entram num buraco lá, num negócio esquisito, dormem. Quando acorda era o chapéu de uma luva de um gigante, eles estavam dormindo dentro. Aí o gigante, por incrível que pareça, se apresenta pra eles. Falou, meu nome é tal, eu moro aqui, acho da hora ver gente como vocês aqui, pá. Vocês são dali, né, pá, moro ali. Eu moro aqui, pá, se quiser eu mostro o lugar, conheço. O gigante tratou eles bem. E eles vão andando junto com esse gigante. E o gigante fala, ó, se quiser que eu vou junto como guia, eu ainda carrego suas coisas, pra mim não é nada, e carrego até vocês. Eu posso até levar pra algum lugar. E eles aceitam, o gigante coloca as mochilas deles nas costas, não é nada pra ele, as coisas dele carga, quase precisaria de um cavalo, se é que não tinha cavalo junto. O gigante não carregou até o cavalo. Depois eles dormiram na luva do gigante. Aí vai, e tá, eles ficam amigos do gigante, trocam ideia, o gigante trata super bem, mó da hora. Só que aí o gigante fala, ó, eu vou, é logo ali, tá? O lugar que vocês vão é naquela direção, é ali, e agora eu vou tirar só uma soneca aqui. E aí, se vocês quiserem esperar, vocês que sabem. Se quiser esperar, vocês que sabem. Olha esse ponto. Se quiser esperar, vocês que sabem. Eu vou tirar uma soneca aqui. E tá, o gigante começa a dormir. E eles aproveitam e descansam um pouco também. Só que aí começa a dar fome. E as coisas deles estão dentro da bolsa do gigante. E o Thor vai lá com o Thor, o Loki, com toda a força deles, tenta abrir a bolsa do gigante. E nada, muito pesado, não consegue nem erguer a mão do gigante. Aí o Thor vai lá e começa a gritar na orelha do gigante e bate com o martelo na cabeça do gigante. E o martelo sinistro, que ele ganhou do anão, inclusive. Um negócio que o Loki montou lá, montou uma treta lá, teve que ter uma festa que dá presente pros deuses, cada um ganhou uma coisa. Aí o Thor dá uma marretada mais forte, ele vou dar uma marretada boa, que vai quase matar. Deu. E o gigante não acordou. Naquele momento ele já ficou muito preocupado. Porque ele falou, caramba, isso aqui poderia ter matado facilmente, e o cara nem acordou. Aí ele puxou a máxima, agora ou nunca, é agora. Ele puxou o que tinha, daí deu um negócio, o gigante acordou, tá ligado? E falou assim, não, o que foi? Caiu uma folha? Caiu alguma coisa? E fica horrorizado, Thor, começa a suar frio, né? E ele é Deus da parada onde ele morava, era o máximo. E daí consegue as coisas dele, entrega as coisas e fala, ó, é ali, pá. Daí eles vão lá e os gigantes zombam muito deles e tem uns desafios. Eu vou falar na ordem que eu lembrar, foda-se. Mas um dos desafios ele tinha que colocar um vinho, assim, num copo enorme, copo de gigante. E falou, você tem que beber mais rápido que o gigante. Não é vinho, é uma bebida, você tem que beber esse líquido aqui, ó. E ele começou a beber e viu que era uma água salgada. E foi bebeu o máximo que ele conseguiu. Mas perdeu pro gigante. Um dos outros desafios era levantar o gato do gigante. E o Thor fez, era um gato enorme, e o Thor conseguiu levantar, mas ficou capota no chão. E o gigante falou, não valeu. E o outro desafio, eu não lembro se foi o Thor, foi o Thor que fez todos. Era vencer o gigante na corrida. E o Thor não conseguiu também. Daí o Thor e o Loki estavam meio frustrados. E o Rei dos Gigantes, acontece no final, pra resumir a história, não lembro certinho.
Mas o rei dos gigantes que recebeu ele fala assim: eu sou o viajante que estava com vocês lá. E tudo que vocês viveram aqui, na verdade, foi uma mentira. A gente enganou. Na verdade, você é muito mais forte que nós. Quando você estava na competição de ver quem bebia o líquido, na verdade foi uma magia, você foi enganado. Na verdade, você estava bebendo o oceano. E você, com isso, conseguiu abaixar o nível das águas em toda a região. Então, ficou de cara, assim. Caraca, eles usou um deus pra. Né? E aí vai, e quando levantou o gato, você estava levantando a serpente do mundo, uma das filhas de Loki. Que ela cresceu, ela cresceu tanto que ela deu a volta ao mundo, e encontrou o próprio rabo dentro do oceano. É igual que quando ele Serpente tava do mundo. ele tava fazendo aquilo lá, cara. Da hora, né? E aí ele estava levantando a serpente do mundo, então, ou seja, era uma força absurda que ele estava fazendo. E na corrida, ele estava correndo, esse eu não lembro direito, parece que ele estava correndo quanto tempo, algo assim, uma coisa absurda também, né? Você ainda deu a perspectiva, exaltando o Thor. E o Thor sai dali com a pulga na orelha. Acho que pra mim o Ragnarok começou ali. Porque o Thor sai, caramba, talvez eu não seja tão foda assim. Tipo, ele não se convenceu pelo gigante. Pode ser uma mentira. Que ele era astuto, o Thor, tá ligado? E o gigante. É porque o gigante usava magia com tanta habilidade, enganou ele, iludiu tanto ele. Ele falou: caramba, o que mais não é magia? Como eu vou saber se é verdadeiro Então, ou tá não? vendo? É o bug da Ragnarok. O que é real? É. É verdade. Essa eu não tinha nem pensado, mas eu Eu acabei de não, pensar agora, e assisti. esse é o mito original. É, então. Porque Do o cara tá Ragnarok. no holograma ali, mexendo Sim, ali o na que é base. real, O que né? é real? O que é real? Briguei. É. Aí. Tem no canal lá, foca na história. E ele se baseia nos originais mesmo. Eu gravei com os irmãos um trechinho sobre a mitologia nórdica e eu achei que já tinha gravado o resto das coisas que eu comentei lá, mas no fim acabei nem gravando. Então eu vou fazer aqui um complemento que eu considero importante. Eu contei a história ali dos gigantes, né? Que os gigantes dominavam a magia e iludiu ali o Loki, o Thor. Nem sei se iludiu o Loki, francamente, porque aquela magia que o Loki, inclusive, isso eu até esqueci de falar para os irmãos, muito bom ter lembrado agora. O Loki, ele adorava os gigantes. Diferente dos outros deuses, né? O Odin, Thor, a turma toda lá, Freya, toda a turma lá dos deuses nórdicos. O Loki era amigo dos gigantes. Tipo, os gigantes eram os inimigos dos deuses. Eles tinham uma rixa, sabe? Uma rivalidade. E o Loki gostava dos gigantes, parecia que só pra petelhar. A impressão que dá é que o Loki fazia. A impressão não, né? Ficava claro pra qualquer um que o Loki fazia de tudo pra ser do contra. Inclusive o Loki, eu não sei até que ponto as pessoas sabem disso, eu mesmo não sabia, mas o Loki ele é o principal agente, o principal responsável pelo Ragnarok. A essência do Ragnarok é o Loki. E eu vou tentar explicar aqui por quê. Então o Loki era muito amigo dos gigantes, ele chegou a se relacionar com a giganta lá e teve filhos. E ele teve outros filhos também nas bagunças que ele fazia, nas missões. Nas missões não, né? Nas loucuras que ele fazia lá, nas peripécias do Loki. Ele teve alguns filhos, e todos os filhos do Loki eram criaturas assim terríveis, na falta de uma palavra melhor. No sentido de diferente de tudo que até os deuses já tinham visto. Todos os filhos de Loki eram mas era terríveis, não é assim, é terrível, era fugia e além da imaginação de qualquer um. Só para você ter uma ideia. Inclusive também, os filhos de Loki, eles são os agentes do Ragnarok. Um dos filhos de Loki, que é o lobo Fenrir, lá, famoso, ele desde filhotinho, o Odin, né, que havia dado um olho para ter sabedoria, que o Odin olhava ele já o rei dos deuses, né? Então ele meio que tinha uma noção de como funcionavam as coisas no universo, a ordem cósmica. E ele sabe e meio que pressentia, né, intuía esse ciclo natural, né, de ascensão e queda dos deuses, da realidade. E ele, quando viu as coisas indo para o caminho que iam, né, ele viu aquele filhotinho de lobo que não parava de crescer, que nunca gostou muito dele, ele saiu atrás de sabedoria. E ele foi lá no rio, que era uma entidade, né, um elemental lá, que tinha um rio, uma fonte lá da sabedoria. Você bebia e tinha toda a sabedoria do universo. E tinha um cara que ficava lá sempre bebendo dessa fonte, mas é porque ele tinha amizade com o elemental lá, o ser que era a essência do rio. E que era um gigante, se não me engano, algo assim. E, enfim, os gigantes não gostavam dos deuses.
Aí ele disse que até daria um pouco da água dele pro Odin, mas em troca ele queria um olho do Odin. E aí o Odin tira um olho e bebe. E mesmo com um olho a menos, agora só com um olho, ele enxergava melhor do que quando tinha os dois. Então ele se tornou um cara sábio. Então isso serviu para ele meio que se conformar, né? Porque ele viu aquele filho do Loki crescer, o Fenrir, e esse mesmo lobo cresceu, cresceu, cresceu tanto, ficou incontrolável. E ele acabou matando o Odin. Ele engoliu o Odin. E depois o filho do Odin vem a derrotar esse lobo. Mas agora, para falar dos outros filhos do Loki, tem a serpente a serpente do mundo. Ela é uma serpente que cresceu, então você vê que os filhos do Loki têm essa característica, né? Nem todos, mas alguns deles têm essa característica de crescer sem parar até abocanhar o mundo, o universo. A serpente do mundo, ela cresceu tanto que ela encontrou a própria cauda, né? Ela vivia dentro do mar. Ela cresceu tanto que ela encontrou a própria cauda. Deu a volta no mundo. Ela é um dos agentes do Ragnarok também. Mas os principais são esses. Tem aí os gigantes, né? Que não eram filhos de Loki, mas eram os amigos de Loki, que travaram uma batalha mortal, terrível também, com os deuses. Eu disse no começo ali, né? Eu tô contando a história dos gigantes, que eram mestres em magia, né? O Thor também era mestre em magia. O Loki era mestre em magia, assim como os gigantes. E tinha os gigantes de fogo, de gelo, etc. E eu disse que, pra mim, né, na minha concepção, o Ragnarok começou naquele momento ali, né? Quando o Thor começou a duvidar do poder dele. Mas, na verdade, o começo mesmo do Ragnarok, ali nos registros mitológicos, foi quando tinha um cara que todo mundo gostava lá. Eu não lembro quem é agora. É bonita até a história dele, eu não lembro de detalhes agora. Mas ele era um cara que todo mundo gostava, todo mundo amava ele. Ah, eu lembrei vagamente agora. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam tanto dele. Era um cara tão bom, tão humilde, né, tão maravilhoso, que a mãe dele e as pessoas também, né, pediram para os deuses que ele nunca pudesse ser morto, que ele nunca tivesse uma fraqueza, sabe? Ele era uma pessoa muito querida, muito adorada, muito bondosa, né, muito alegre, e pediram para que ele fosse invulnerável. E isso aconteceu. Ele se tornou uma pessoa invulnerável. Ele não morria. Você podia atirar flecha nele, a flecha desviava, sabe? Nada, ele não podia ser morto. E os deuses faziam disso uma brincadeira, sabe? Todo mundo atirava lança nele, atirava flecha. E aí o Loki, como é papel dele causar desordem em tudo, né? Ele já é interessante, o Loki é como se fosse o próprio caos, né? A própria ordem do caos, como se fosse, né? A energia do caos, como se fosse. Ele já é o próprio Ragnarok, a essência, ele já é em si. Então o Loki bolou um plano lá e descobriu, depois de muito procurar, fuçar, ele descobriu que a fraqueza desse cara que não podia morrer era um visgo lá, uma espécie muito rara de mágica lá, sei lá do que, uma coisa simples até, que tinha no fundo do oceano, mas era uma coisa comum que ninguém nem ia pensar. E o Loki descobriu. Aí o que ele fez? Ele colocou na ponta da lança aquele visgo e chegou num cara que era cego e falou: pô, por que você não brinca também? Venha brincar. Mas eu sou cego. Não, mas eu te falo mais ou menos onde tá, ó. Eu aponto você pra lá e você joga. Porque era brincadeira, né? Ficava jogando lança no cara e flecha e ele não acertava, porque ele tinha uma bênção que não podia morrer nunca. E ficava aquela festa, aquela brincadeira. Aí vai o cara cego, né, instruído por Loki, e joga essa lança com esse visgo, que é a fraqueza do moço lá que não podia morrer, e pega no coração dele, e ele pega no peito dele e ele morre. E todo mundo amava esse cara, todo mundo cai em tristeza. Aí todos os deuses ali pedem para a deusa da morte que devolva aquele cara que eles gostavam tanto, né? Todo mundo amava. Aí a deusa da morte diz: eu até devolvo, mas com uma única condição. Todos vocês, todos os deuses, têm que desejar que ele volte. E eles concordam, tudo bem. Aí o Loki não deseja. O Loki fica sendo o único contra da história. E aí por isso o cara não pode voltar. Aí os deuses ficam enfurecidos com Loki. E Odin principalmente. E aí tranca ele numa caverna, onde ele era amaldiçoado, ficava uma gota d'água pingando na cabeça dele. Inclusive, se você assistiu a série Vikings, você vai lembrar que fizeram isso com o Flock, né?
Que coincidência o nome dele, né? Muito brisa. E fizeram lá esse mesmo negócio da gota d'água. E aí a lenda conta que a mulher dele ficava segurando, né? Se não me engano, na série Vikings acontece isso também. O mito conta que a mulher do Loki ficava segurando o potinho para não cair a gota. E na verdade era uma, na série do Vikings é só uma gota da caverna. Mas na mitologia é o veneno de uma serpente lá que fica pingando ácido na cara do Loki. E a mulher dele ficava com um potinho em cima segurando. Aí de vez em quando ela tinha que sair com o potinho para esvaziar, né? Para jogar o veneno. E o Loki xingava ela de tudo quanto é nome. E ali ficaram por muito tempo. E o Loki jurou que ia se vingar dos deuses. E isso sim é o começo do Ragnarok. O verdadeiro começo do Ragnarok. É isso. Mas o Loki vai se libertar mesmo, realmente, partir pra luta ali no Ragnarok, quando o bicho já tá pegando lá fora de tal maneira, com os gigantes, com o lobo, com a serpente, que começa a estremecer a terra. E tanto o lobo que estava preso consegue se libertar, quanto o Loki, até onde eu sei. Mas é interessante você ver que é o Loki em si, é o Ragnarok. Os filhos dele. Esse lobo é uma história um pouco interessante também. Ele é filho do Loki, talvez com algum dos gigantes, eu não lembro exatamente. Mas ele era um lobo normal, um cachorrinho normal, só que ele era muito inteligente. É como se tivesse uma pessoa dentro do corpo de um cachorro. Então ele falava, conversava, entendia, interagia. Mas ele era um cachorro, ele fazia coisa de cachorro, né? Devia lamber o saco, né? Devia devorar pessoas de vez em quando, porque, sabe, cachorro de vez em quando mete o louco, né? E o Odin não gostava dele. E ele não gostava do Odin, de cara já, desde filhote. E esse lobo, como outros filhos do Loki, ele não parava de crescer, não parava de crescer, ele ficou maior que uma casa, sabe? Ficou enorme. E ele era um problema para os deuses. Ele só conseguiu levar porque, né, ludibriar o lobo, porque ele era meio gente, então ia meio que na conversa, né? Então ele ia ficando. Mas mesmo assim eles sabiam que aquele lobo poderia crescer mais e se tornar incontrolável. Então eles tentaram 2 vezes amarrar o lobo numa corrente muito forte, muito grossa. E todas as vezes eles tinham que enganar o lobo. Não, vamos fazer uma brincadeira aqui, só pra ver se você, o tamanho da sua força, né? Uma brincadeira, igual a gente fazia com o cara lá das flechas lá. A gente amarra você e você estoura, uma brincadeirinha da hora, tá? E aí o lobo cada vez mais desconfiado, né? Desconfiado. E 2 vezes eles tentaram, com correntes cada vez mais grossas, e a corrente estourou. Na terceira, eles pediram ajuda dos anões, né? Que eram seres praticamente mágicos. E os anões pediram uns ingredientes muito estranhos lá. Barba de mulher, umas coisas meio bizarras. E fizeram uma corrente mágica e foram levar pro lobo. Chegou lá, o lobo já não queria, ele já estava desconfiadaço. Ele falou, olha, não vou aceitar isso aí, vocês estão tramando contra mim. Daí insistiram, ele falou, eu aceito, mas um de vocês vai ficar com a mão dentro da minha boca. Se for maracutaia de vocês, eu vou engolir a mão, eu vou arrancar a mão dessa pessoa. E aí vai o cara que era o tratador do lobo, cara. Que era o cara que o lobo mais gostava. Era o melhor amigo do lobo, era o único que ele gostava entre os deuses ali. Eu esqueci o nome dele, é uma história muito bonita. Tudo isso tem no canal Foca da História lá. Tem uma playlist só de mitologia nórdica. E o Wikipedia também tem tudo. Aí o lobo... O interessante é uma coisa que eu esqueci de falar da Wikipedia. Qualquer coisa que você for estudar na Wikipedia, você tá lendo um artigo e tem alguma coisa em azulzinho, né, um link, você tá no computador, no celular não dá, mas no computador você passa o mouse em cima e ele abre uma micro janela com um resumo daquilo. Ou seja, não precisa abrir várias janelas. Ô Rogério, tá pegando a internet. Então fica muito fácil de você estudar ali. Você está lendo um texto, aparece alguma coisa que você não conhece, em muitas das vezes, na maioria dos casos, ela vai estar em azulzinho, porque ela já é em si outro artigo da Wikipédia. Então você não precisa abrir. Você coloca em cima e vai oferecer um resumo, que em grande parte das vezes já é o suficiente. Então torna a tua leitura, o teu estudo muito mais dinâmico, muito mais rápido. Tá? Um dos motivos também pelo qual em uma semana eu consegui estudar tudo isso e saber tudo isso que eu estou explicando aqui. Que eu já falei de mitologia grega, inclusive mitologia grega vai muito além. Eu acho que eu falei a metade do que tem para falar, menos provavelmente. Mas a mitologia nórdica é um pouco mais reduzido, pelo menos o conteúdo que eu consumi, né? Isso é bom dizer para o pessoal que escutar aqui, quiser continuar, continue estudando, pesquisando. É muito interessante, sem dúvida. Mas aí o tratador lá do lobo ficou com a mão lá na boca do lobo.
e eles colocaram a corrente do que os anões criaram. E o lobo não conseguiu sair, ficou preso. E o lobo arrancou a mão do cara. Uma história bem triste. E outra coisa curiosa também, daí teve essas guerras todas, isso é o Ragnarok. Essas guerras contra o lobo, contra os gigantes, e eles começam a morrer. O Thor morre. O Thor, eu não lembro se ele é morto pelo lobo, mas ele consegue. O que eu lembro é que ele consegue matar a serpente do mundo, que desde criança, praticamente, ele já tinha uma guerra, uma rincha, uma rivalidade contra essa serpente, e ele consegue matar essa serpente. O Loki também é quase que equivalente ao Apolo, né, da mitologia grega. Ele é um deus de muitas coisas, né, muito poderoso. O Apolo era poderosíssimo também. E o Apolo tinha uma rixa com a serpente também, né, com a serpente Piton, que perseguia a mãe dele quando ela estava grávida. E logo que ele nasceu, ele é irmão da Ártemis, né? E a Ártemis ajudou a fazer o próprio parto e ajudou a fazer o parto do Apolo. E ela, assim como Atena, ela fez voto de castidade, nunca fez sexo na vida, nunca teve namorado. E ela ganhou o arco de Zeus, feito por Hefestos, que também é filho de Zeus, e o Apolo também ganhou um arco. E eles se tornaram caçadores. O Apolo tinha muitas funções como Deus, Deus da profecia, Deus de um monte de coisa, da música, do sol, né, de muita coisa. E a Artemis era a deusa da caça e também atribuída por a lua e a magia, posteriormente, por alguns segmentos. Mas tem esse mesmo mito da serpente, né, no caso com Apolo. E Loki teve essa brisa com a serpente também. Mas o Loki acaba morto. Eu não lembro se foi pelo lobo agora. Mas ele acaba morto. E Odin também acaba morto, engolido. Acabou a história deles. Por isso que é Ragnarok. Aí vem um filho de Odin, que quase ninguém conhece. Eu nem vou lembrar o nome dele para falar aqui, mas tá aí os registros. Uma história comum, você acha em qualquer lugar. E esse filho destrói o lobo. E aí consegue prolongar a guerra, né? Aguentar um tempo mais ali na luta. Mas a destruição, o caos acaba tomando conta de tudo. E a única coisa que resta é uma árvore. E dessa árvore, dentro dela, no tronco dela, tem um homem e uma mulher. Que é a semente, né, para uma nova era, para o novo mundo. E aí uma história muito parecida com a qual a gente já conhece, né? Árvore da vida, Adão e Eva, Jardim do Éden. Qualquer semelhança é uma comprovação de que a consciência é a mesma, né? Os mesmos momentos, se repetindo. Bom, acho que com isso eu concluí um pouco de mitologia nórdica. Tem outras historinhas engraçadas também. O Thor se vestindo de noiva para recuperar o martelo dele. Os nórdicos, eles têm uma diferença também. Bacana eu ter lembrado disso. Se você for olhar os gregos, você fala, pô, os gregos são os cuzão, né? Você vê o Apolo colocou a orelha de burro no Midas só porque ele votou no Pan, na competição de música lá. Tava a competição de música do Pan e do Apolo. E todo mundo votou no Apolo porque todo mundo tem medo do Apolo, ele é muito poderoso. Menos o Midas, que era muito amigo do Pan. Votou no Pan, falou eu declaro que o Pan é o vencedor, é o melhor. E o Apolo, só de raiva, colocou a orelha de burro nele. E uma outra coisa também que eu aproveitar para falar aqui, não vem ao caso, mas quem está acompanhando serve como complemento. Eu falei dos filhos dos deuses, em um dos podcasts anteriores, eu comentei, não é anterior, acho que é o que vem depois ainda, mas não tem problema, já serve como complemento. Sobre os filhos dos deuses, né? Apolo só teve um filho, que eu saiba. Eu posso estar errado em bastante coisa, porque o conhecimento é muito vasto. Mas eu vou me aproximar bastante, porque realmente estudei bastante. Apolo teve um filho, que foi o Asclepe, que foi o médico, né? O pai da medicina. Outra coisa interessante sobre o Apolo também é que ele que deu o caduceu pro Hermes, e as sandálias pro Hermes, e ele só é o deus da música porque ele ganhou uma lira do Hermes. Uma história também curiosa de quando o Hermes era criança. Bacana sobre os filhos dos deuses. Eu pensei em fazer um podcast só sobre os filhos dos deuses, mas não sei até onde vale a pena. Melhor resumir tudo aqui, daí fica um grandão sobre a mitologia grega e um grandão sobre a mitologia nórdica, e a gente fecha isso. Eu quero tentar explicar logo mais essa diferença entre os deuses gregos e nórdicos. Questão de honra. Vou falar logo disso. Primeiro eu quero concluir aqui o filho dos deuses. O Hades e a Perséfone, a deusa das estações, eles não tiveram filhos, tá? Na versão principal. É muito curioso isso. Só que existe uma outra versão, bem pouco discutida, quase ninguém bota muita fé, onde Ares e Perséfone tiveram uma filha. E essa filha é a personificação da boa morte. Eu achei isso uma metáfora interessantíssima. Quer dizer, a morte é uma coisa ruim,
né? Mas existe algum lugar, né? Ouviram falar que existe uma morte boa, né? Existe uma lenda, né? Existe alguma coisa assim que existe uma morte boa, mas é só uma lenda. O senso comum é de que a morte é ruim. Eu achei muito interessante isso. O filho, o suposto que ele não teve filho, né? Ele foi um dos do Olimpo todo ali, o Hades, ele foi um dos poucos fiéis. Não teve traição. Mas já a Perséfone traiu ele sim. A Perséfone era apaixonada por um cara lá, que a Afrodite também era. E a Perséfone é a deusa das estações, né? Ela foi sequestrada, ela sempre foi deusa das estações. Daí a mãe dela, a deusa da agricultura, Deméter, ficou depressiva, porque a Hades sequestrou ela, levou para o submundo e ameaçou tornar todas as terras inférteis. Então Zeus teve que dar um jeito, combinou com Hades lá, e inclusive é tão nojenta as histórias, que dizem que Zeus estuprou a própria filha, Perséfone, antes de mandar pro Ares. Você pode até levar, mas virgem você não vai levar. Enfim. E aí, como a Deméter, a mãe da Perséfone, ameaçou tornar as terras inférteis, teve que ter um acordo, senão ia abalar a ordem cósmica, né? Os humanos iam começar a morrer. Morrer não, sofrer, né? Porque morrer não sei se tem como, já contei essa história. Acabar, né? Vamos supor, extinguir a humanidade. Aí eles fazem um acordo para Perséfone vir, parte do ano, e outra parte ficar com Hades. Quando ela fica com Hades, é o inverno na Terra. E quando ela vem para a Terra é a primavera, porque a presença da Perséfone enche tudo de flores. Ela é a essência das estações, da primavera. Ela seria, se ela não fosse sequestrada por Hades, ela seria a deusa da primavera. Mas como ela foi sequestrada e ela vem só de vez em quando, ela ficou sendo a deusa das estações. Porque muda, né? Então, como Perséfone e Afrodite se apaixonaram pelo mesmo cara, e esse cara morreu, não lembro, que eu me lembro ele morreu, posso estar enganado, mas que eu me lembro ele morreu, mas não é nem isso que importa. O que importa é que a Perséfone ficou dividindo o tempo, né, com esse cara. Ele morreu sim, acabei de lembrar. Indo Hades gostava tanto da Perséfone, que ele sabia que a Perséfone estava gostando desse cara, estava ficando com esse cara, e ele queria que esse cara ficasse no submundo para agradar a Perséfone. O Hades é um cara muito interessante, né? Tipo, bondoso, né? Um bom marido. E aí foi feito um acordo e a Perséfone ficava sempre dando uma esticadinha para ficar mais com o cara. E a Afrodite também. E aí eles dizem na mitologia que essa é a origem do porquê que às vezes o verão dura mais, né? Às vezes o inverno dura mais. Como esse ano agora, a gente tá em novembro e tá frio. Porque a Perséfone tá dando uma esticadinha lá com o cara. E por que a Perséfone aceitou o acordo também do Hades? De ficar, o cara que ela gostava ficava metade no Hades, lá no submundo, e metade na Terra, com a Afrodite. Porque a Perséfone foi astuta, né? Porque metade do ano ela passa na Terra. Ou seja, ela vai ficar com o cara duas vezes. Quando o cara estiver no inferno, ela fica com o cara. E quando o cara for pra Terra ficar com a Afrodite, ela também vai ser a época dela de primavera e ela vai estar na Terra e vai poder dar uma escapadinha com o cara. A história é bem interessante essa. Mas agora resumir, por que o mito da Perséfone é muito interessante. Inclusive foi o que me... Não foi só eu não, se não me engano foi o do Foca na História também, o cara lá. Foi o que despertou assim, falou, caramba, a mitologia grega é interessantíssima. Foi ali que eu comecei, essa última vez agora, né? O primeiro vídeo que eu vi do Foco da História foi Perséfone. Enfim, agora eu quero falar um pouco sobre a honra dos deuses, né? Apesar dos deuses gregos serem, tipo assim, sujos, né, em muita coisa, assim, tipo, o Zeus estupra todo mundo, sai estuprando todo mundo, estuprou a própria filha, e as coisas são assim. Você vê a história da Medusa, né, que tem duas versões, na verdade, né, em uma ela fez de propósito, mas em outra ela foi vítima, que ela não queria ficar com o Poseidon se apaixonou por ela, e a Medusa era discípula de Atena, né, e Atena não faz sexo, ela é casta, né, e a deusa da guerra, da estratégia. E aí outra coisa, o Poseidon tem uma rivalidade com a Atena, pela cidade de Atena. Ele queria ser o padroeiro da cidade de Atena. Inclusive, o rei da cidade de Atena é Teseu, que é filho de Poseidon. Eu acho isso muito interessante, porque eles tinham, o Poseidon e Atena tinham essa rivalidade para ver quem ia ser o deus padroeiro de Atena. Que a cidade não tinha o nome de Atena. Ela teve depois que a Atena venceu essa rivalidade, essa competição aí, que foi a democracia, se não me engano. Foi um voto lá, os homens votaram todo no Poseidon e as mulheres votaram na Atena. Como tinha mais mulher na cidade, a Atena venceu. Então, para equilibrar as coisas, eles fizeram um templo lá para Poseidon, para agradar ele. E futuramente, Teseu, que é filho de Poseidon, veio a ser o rei de Atena. Então meio que dá uma equilibrada nas coisas, né? Quem estuda todos os mitos e vai ligando as conexões, consegue entender isso. Mas
A história da Medusa, né, para resumir, ela foi estuprada pelo Poseidon dentro do templo de Atenas. E o Poseidon fez isso de propósito, porque ele não gosta de Atenas, tá ligado? Eles tinham essa rivalidade, sempre teve. É famosa a rivalidade entre Poseidon e Atenas. E uma das origens é essa questão da cidade aí, que os dois queriam dominar. Favorecer, né, eles chamam. E aí a Medusa foi estuprada lá e foi amaldiçoada. Como a Atena não pode lutar contra o Poseidon, porque são dois deuses, né? Eles são equivalentes. A Atena, provavelmente Poseidon é mais forte do que a Atena até. Até porque ele deve ter mais o apoio de Zeus, né? Porque ele é irmão de Zeus. A Atena é filha de Zeus. Mas em geral o Zeus subjuga todos, né? É o maior que todos. A Atena puniu Medusa, amaldiçoou Medusa. E transformou ela numa górgona, né? Aquela coisa horrível que vocês já conhecem já. Mas em geral os deuses, se você for olhar, toda vez que os deuses fazem um contrato, eles fazem, por exemplo, juramento, né? Eles fazem juramento pelo rio Efígie, que é o rio do Hades lá, né? Que é o rio no qual a mãe do Aquiles mergulhou Aquiles para ele se tornar invulnerável. Só que quando ela estava mergulhando o Aquiles, criancinha, dentro do rio para tornar ele indestrutível, o pai dele achou que ela estava matando ele. Ele chegou e impediu, parou com aquilo. E aí o Aquiles ficou, como o pé dele não entrou na água, ele ficou com o calcanhar vulnerável. Por isso que é o calcanhar de Aquiles. Então os deuses faziam juramentos pelo Efígie. Eu juro pelo Efígie. Inclusive foi assim que a mãe do Zagreu, né, que é a primeira encarnação do Dionísio, morreu. Ou ou a segunda mãe do Dionísio mesmo, não lembro. Uma das mães de Dionísio morreu assim. A Hera enganou ela e fez ela pedir para Zeus jurar pelo Efígie que ia mostrar a forma original dele. E quando ele mostrou, ela morreu queimada, porque era muito forte, muito poderoso, né? Muito brilhante. Então os deuses do Olimpo, os gregos, eles tinham uma certa honra, assim. Eles tinham que cumprir, sabe? Eles levavam muito a sério meio que essa coisa de honra, né? Os Zeus com a hospitalidade. Tem a história do Licaão, né? Que é o lobisomem. O mito do lobisomem, ele é grego. É a história de um cara que fazia sacrifício humano. Ele era fanático pelos deuses, né? E ele, para adorar os deuses, ele fazia sacrifício humano. E Zeus não gostava, porque Zeus prezava pela hospitalidade. Aí puniu ele, transformando ele num metade lobo, metade homem. O nome dele era Licaão. Por isso que é os licântropos, né? São os lobisomens. E tem a história do Filemon também, que é maravilhosa. Que é Zeus fazia isso de vez em quando. Ele e Hermes se disfarçava de... ou ele ou Apolo, um dos dois, um dos filhos dele lá. Se disfarçava de pessoa normal e saía pedir comida nas casas, pedir pouso, pedir ajuda. E todo mundo dava com a porta na cara deles. E o único que deu abrigo para eles e deu comida era um pessoal muito pobre que não tinha nada quase para oferecer. Era o Filemon e a mulher dele. Aí Zeus leva eles pro topo da montanha e solta uma água e mata todo mundo afogado, tipo dilúvio. E aí ele realiza o único desejo do Filemon, que era morrer ao lado de sua mulher. Uma história muito bonita do Filemon, que é sobre hospitalidade. Então os deuses gregos têm essa coisa. Agora você vai... E toda vez que eles fazem um contrato com alguém, um acordo assim, eles tendem a cumprir. Inclusive eles ficam putos se não cumprir. Por exemplo, tem a história do Poseidon, que combinou com um cara lá. O cara pediu, me manda um touro que eu vou sacrificar em seu nome. E aí o Poseidon mandou um touro, apareceu na praia lá, um touro incrível, maravilhoso. E o cara levou o touro e cresceu o olho do touro. Falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com esse touro, vou pôr no meu rebanho e vou colocar um dos meus touros que eu tenho aí para sacrifício pro Poseidon. Ele não vai nem perceber, sei lá, né? E ele fez isso. E o Poseidon ficou enfurecido e colocou, não sei se ele entrou na pele daquele touro, ou se ele colocou uma maldição no touro, mas a mulher do cara se apaixonou pelo touro. O touro começou a ficar incontrolável. E aí pediu pro Dédalo, né? O Dédalo é o pai do Ícaro, que fez aquelas asas do Ícaro, né? As famosas asas do Ícaro. E o Dédalo fez uma máquina lá que a mulher conseguiu transar com o touro e engravidou do touro, que deu origem ao Minotauro. Foi toda uma maldição em cima do cara. E ele teve que construir o labirinto, né? Que ele não conseguia controlar aquele Minotauro, uma criatura poderosíssima. Ele construiu o labirinto para prender o Minotauro lá, que ele tentava apaziguar a ira dos deuses com sacrifício também, dando gente para o Minotauro comer. Então você vê que os deuses gregos levam muito a sério isso. Aí você vai fazer um contraste com os nórdicos, cara, eles metiam um louco. E era sempre o Loki que aparecia com a ideia, tá ligado?
tipo, eles fizeram um contrato lá com um cara. Todo mundo queria a Freya. A Freya é uma filha de Odin, né? Uma das deusas lá. Tem até post no site aí sobre a Freya, né? As meninas gostam dela. Ela era extraordinária em beleza, né? Como tem poucas referências femininas na mitologia nórdica, em comparação à grega, tem várias, né? Tem as Valquírias e tem outras aí que eu nem conheço. Tem a deusa da morte nórdica. Mas as gregas são mais conhecidas, né? Mas a Freya era a mais conhecida, a mais bela de todas ali do Olimpo nórdico, ali dos caras. E sempre tinha alguém de olho nela, né? Gigante, anões, todo mundo queria a Freya. E ela é irmã do Loki e do Thor. E aí sempre tinha alguém com alguma ideia para tentar levar ela. E o Loki sempre tinha uma ideia para salvar, para tentar evitar, né? E essas ideias envolviam, quase sempre vindo do Loki, envolviam enganar. Tipo, não cumprir as promessas, tá ligado? Os nórdicos, eles não tinham esse negócio de que os gregos tinham. Eu falei, agora tem que seguir certo aqui, retinho, sabe? Azul, tipo judeu. Os nórdicos não estavam nem aí, tá ligado? Eles falavam qualquer coisa, foda-se, eles enganavam, iludiam. E esse era um dos motivos pelo qual os gigantes, só pra dar um exemplo, odiavam os deuses. Curioso, né? E aí é curioso porque o Loki acaba sendo o melhor amigo dos gigantes, né? Sendo que ele é o rei da mentira, da magia, da ilusão. Muito paradoxo, né? Então teve uma história de um cara, eles queriam construir o muro, o famoso muro de Asgard. E tinha um anão lá que falou, um anão não, um gigante, que falou, olha, eu consigo construir essa muralha. Aí o Loki falou, combinou lá com Odin, né, com os deuses, com o Thor, falou, eu tenho uma ideia, vamos falar pra ele que o cara disse que construiria em troca da Freya, óbvio, por isso que eu falei da Freya, todo mundo queria ela. Qualquer coisa os caras queriam pedir ela, ou queria roubar, sequestrar. Ele falou, eu construo a muralha, mas em troca eu quero me casar com a Freya, quero levar ela embora. Aí o Loki falou, tem uma ideia, vamos falar que se ele construir em um mês, que a gente sabe que é impossível, ele leva a Freya. Ele não vai conseguir. E aí a gente vai estar com a muralha quase toda construída, ele vai perder a aposta, e a gente termina de construir o resto, e a gente faz ele de trouxa, né? Isso é só uma das histórias, tem várias. E aí o cara vai, o cara aceita, fala, não, em um mês eu construo, pode deixar comigo. E vai, e tava completando já, ele ia terminar em um mês, ia levar a Freya como esposa. Aí o Odin ficou desesperado, né, foi falar com o Loki, falou, não deu certo o seu plano, ele tá conseguindo. Aí o Loki vai lá e se transforma numa égua, né, e seduz o cavalo dele, que tava ajudando ele a carregar as pedras, né, pra construir a muralha, pra atrasar ele, pra ele perder a aposta. E aí consegue, faz as maracutaias dele lá, o cara atrasa, perde a aposta e acontece tudo do jeito que ele queria. Tem uma outra história também que o Loki precisava que os anões não conseguissem terminar um trabalho importantíssimo deles lá, né? E aí ele ficava se transformando numa vespa, num marimbondo, e picando o cara no olho, sabe? Na boca, em tudo quanto é lugar, para fazer o anão parar de trabalhar, para ele não conseguir cumprir a meta dele. E antes disso, ele tinha ido e exortado cada um dos anões, né? Era uma competição de anões ali. Que o próprio Loki que montou, né? Ele montou lá uma festa, enganou todo mundo, tipo, vai ter uma competição de qual anão que é o melhor artesão. E o outro anão falou que vocês são os idiotas, que não faz nada, são uns fracassados. Ele vai no outro e fala a mesma coisa. Vai ter uma competição para ver quem faz os melhores presentes para os deuses, e os de lá falaram que vocês são fracassados e já ganharam. E nessa competição, inclusive, é que são feitas a marreta do Thor, o não sei o que do Odin lá também, que é importantíssimo. Não sei se é um escudo, um negócio importantíssimo lá, famoso na mitologia. E inclusive os cabelos da mulher do Thor, que o Loki tinha roubado só de sacanagem. Então, quer dizer, todos os itens ali famosos da mitologia nórdica, o Thor é o centro da mitologia nórdica, perdão. O Loki é o centro da mitologia nórdica. E esse ponto você já deve ter entendido. Mas o curioso da história é que tudo é feito na sacanagem. E mesmo o Odin, que deveria ser a honra ali, né, o próprio Thor, eles concordam com tudo que o Loki faz, tá ligado? Tipo, muitas vezes eles pedem ajuda do Loki. Por exemplo, quando roubaram a marreta do Thor, o Thor foi pedir ajuda pro Loki. Como que a gente faz para recuperar? E o Loki ajuda, né? Ele dá a ideia do Thor se transformar em noiva, se vestir de noiva, colocar uma peruca, porque o gigante era meio cego, né? E aí eles conseguem enganar o gigante. E
Aí o Thor chega no banquete, né? O gigante pensa que é a mulher dele que tá ali, né? A Freya. E o Thor começa a comer, feito um louco. Ele come muito, né? Sempre teve um apetite muito grande, igual o Goku, né? Igual o Naruto. Aí o gigante fala, nossa, mas como come essa minha noiva, né? Impressionante o apetite. Aí o Loki fala assim, isso é o Thor vestido de noiva, hein? Tem em mente. Que ele foi relutante, mas ele acabou se vestindo para recuperar a marreta dele. Aí o Loki fala, não, a sua noiva tá comendo bastante assim porque ela tá com pressa. Ela quer ir pra noite de núpcias logo. Tá morrendo de pressa. Aí o Thor fica furioso. Mas aí funciona. O gigante fala assim, ah, se você tá com pressa, então eu vou buscar logo o martelo. E aí a gente termina o negócio aqui, né, que era combinado. Você traz a minha noiva e leva o martelo que ele tinha roubado. Eu vou trazer o martelo logo, vocês vão embora e me deixam sós com a minha noiva. Já que ela tá com pressa. O gigante era cego, né, porque foi iludido ali. Aí ele chega, entrega o martelo. O Thor pega o martelo, bate na cabeça do gigante, abre a cabeça do gigante, mata ele na hora, esmaga. E o Loki ainda faz uma piadinha. Fala, ó, agora você deveria usar o vestido preto, né? Que é o que as viúvas usam. Tirando o sarro dele. Então os nórdicos eles resolviam as coisas assim, tá ligado? Com um jeitinho diferente, sabe? Se você assistir a série Vikings, você vai lembrar. Tem uma cena que o cara fala pro outro assim, ele vai ser executado, né? Decapitado. E eles têm aquele cabelão, né? Daí o soldado nórdico fala, soldado viking fala, olha, eu queria que um de vocês segurasse o meu cabelo, porque os costumes, né, do meu povo, o cabelo é sagrado, é muito importante. Se puder, por favor, segurar meu cabelo, que na hora de decapitar minha cabeça, eu não gostaria que cortasse meu cabelo. Aí os caras, né, os cristãos ingleses, né, ficam comovidos. Fala, tudo bem, né? Ele deve ter pensado, Jesus Cristo tinha cabelo grande. E o soldado vai lá e segura o cabelo dele. Quando vai vir um machado para cortar a cabeça do cara, ele puxa a cabeça e vê a mão do cara que estava segurando o cabelo. E acaba cortando a mão dele, decepando as duas mãos de uma vez. E o cara racha o bico. Tipo, ele vai morrer daqui a 1 minuto, mas ele tá rachando o bico, tá feliz, tá ligado? Então os nórdicos têm um jeito diferente de enxergar a realidade, tá ligado? Nem tudo que é certo, né? Se vai um grego, né? Um helênico daquela época lá, e olhar para os nórdicos e iam achar eles bárbaros, né? Tipo, eles faziam atrocidades, injustiças, né? Tudo isso que eu contei aqui, eles iam achar um absurdo, né? Uma falta de honra, né? Uma falta de sei lá, sabe? De integridade, vamos chamar assim. Eles iam, né, falar que é uns bárbaros, uns animais. E os nórdicos poderiam dizer que eles são os otários, né? E com certeza ia conseguir enganar eles em várias vezes, como enganavam os gigantes direto. Mas eu creio que tá bom. Eu já contei bastante do que eu aprendi sobre as duas mitologias, principalmente a nórdica, que faltava falar, ficou faltando. Eu vou postar ali pra galera, porque ainda tem muita coisa, viu? Tem mais coisa que eu já gravei também que eu quero postar. O fim do ano é sempre assim, né? Vai chegando o dia do encontro, eu vou tendo bastante coisa pra falar pra vocês. Mas fiquem com Deus aí, nos pronomes.